Nós vamos falar hoje, vamos abordar sobre a essência, o ser, o papel, mais voltado para as nossas irmãs, as mulheres nessa manhã. Ontem falamos sobre o homem como o cabeça da casa, da família, o papel fundamental que o homem ele deve exercer como uma liderança e como uma autoridade dentro da sua casa. Uma autoridade que ela não é por força, ela não acontece por uma imposição, mas é uma autoridade bíblica, santa e totalmente dependente da soberania e da graça do nosso Deus. Hoje eu quero, como eu disse, trazer alguns aspectos e algumas condições daquilo que está inerente à essência feminina de vocês, mulheres, as irmãs. E vocês vão ver que essa essência, esse papel feminino, ele está muito ligado, interligado com o papel do homem. E vice-versa, o papel do homem também necessita que a mulher também o exerça com maestria e com dedicação. A família, como uma instituição criada por Deus, ela é como uma engrenagem onde todas as peças dessa engrenagem precisam estar muito bem consolidadas, encaixadas, para que na prática diária da família haja um bom desenvolvimento, um bom progresso e que a família ela seja uma família saudável em Cristo. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 1. A santa palavra de Deus diz assim a nós nessa manhã, irmãos. Mulheres, sede vós igualmente. Guardem essa expressão, irmãos. Igualmente. Submissas a vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação
alguma. Maridos, olha para vocês verem, irmãos, novamente, a palavra aqui, ela dá uma ênfase para nós maridos, para vocês verem o tamanho da responsabilidade nossa, dentro do contexto das mulheres, hein? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como, presta atenção nessa expressão, irmãos, como parte mais frágil. Em outras traduções, como o vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas orações. Feche os olhos mais uma vez, irmão, curva a sua cabeça. Senhor Deus, com muito temor, nós lemos os sagrados escritos que tu deixastes a nós, Senhor. E suplicamos e pedimos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo conduza cada detalhe desse estudo, nos ajudando na exposição desse texto, desta passagem, e tudo aquilo que, através, ó Pai, do texto e contexto desta passagem, o Senhor possa tocar no íntimo dos corações, das mentes, principalmente das mulheres dessa manhã, Senhor. Que essa palavra renove, fortaleça, que ela mude conceitos, que ela transforme, que ela purifique a vida das tuas filhas, mas não só as mulheres aqui, Senhor, mas todos aqui presentes, aos homens, aos pais de família, às crianças, aos filhos, que toda família ela seja edificada para a glória do teu nome. Pedimos, suplicamos a tua bênção por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela é muito preciosa e ela é muito sublime, porque todos os escritos sagrados, eles são inspirados por Deus. A palavra nada mais é aquilo que saiu da boca do próprio Deus para nos direcionar, para nos levar a uma comunhão e uma intimidade com o nosso Deus e conhecê-lo quem Ele é verdadeiramente. Quando olhamos para uma passagem como essa, irmãos, nós vemos o quanto Deus ele é extremamente preocupado com o seio familiar. E isso tem sentido porque Deus ele é o instituidor da família. E ele tem uma preocupação específica com cada membro que compõe a família. Aqui, irmãos, nós vemos que o texto aqui, ele trata das mulheres. A primeira característica aqui que nós vemos muito consolidada, e eu fiz questão de frisar e reforçar essa característica, quando Pedro aqui ele fala que a mulher, ela é o vaso ou a parte mais frágil. O tema desse estudo nessa manhã é as mulheres como o vaso, a parte mais frágil. Mas nós vamos entender nessa manhã o porquê que a palavra de Deus fala que vocês, mulheres, são essa parte mais frágil, esse vaso mais frágil. No contexto aqui, irmãs,
dessa passagem, quando Pedro escreveu aqui, nesse contexto, Pedro, quando usa essa expressão, irmãs, ele faz alusão àquilo que ele mesmo acompanhou em loco na época. Pedro testemunhou isso. Porque, irmãs, naquele momento ali da história de Israel, de tudo que acontecia ali, a cultura da sociedade da época ali, irmãs, era uma cultura onde a mulher ela não tinha muitos direitos. Ao contrário, as mulheres eram duramente atacadas, prejudicadas em todo momento. E nós vemos, meus irmãos, que pelo simples fato de ser uma mulher naquela sociedade na época, pelo simples fato de ser uma mulher, as mulheres eram maltratadas, abandonadas, ou seja, era muito natural na cultura farisaica o homem utilizar até mesmo de sua estrutura física, o homem, para comprovadamente mais forte que a mulher, nós somos, a nossa estrutura física, ela é patente que nós temos uma estrutura mais forte, nós suportamos mais coisas. O homem da época, por saber que tinha essa estrutura comprovada, ele fazia e utilizava disso no sentido de oprimir a mulher, coibi-la e, por causa disso, até causar-lhe algum dano. Então, quando Pedro ele faz esse comentário, é porque ele sentiu isso de perto, ele viu isso, que isso acontecia. Porque a mulher realmente tinha essa fragilidade perante o homem na época. Ontem eu disse na aula de ontem que hoje, no mundo atual, nessa atual geração nossa, há hoje uma corrente hoje que é o feminismo. Um feminismo autoritário, impositivo, aonde distorce totalmente do que os escritos sagrados tratam de feminilidade, de ser feminina, de ser mulher. Hoje, a mídia, os meios de comunicação, e por que não dizer até as escolas hoje, as faculdades, os jovens aqui que estão na faculdade podem me dizer isso com propriedade. O feminismo hoje, ele tem crescido de uma forma assustadora. Com o objetivo claro que os papéis dentro da família sejam invertidos mesmo. Sem conversa nenhuma. E hoje o que vemos é, muitas vezes, mulheres tomando o lugar de homens. E muitas vezes, questões seríssimas que nós vemos, dentro desse contexto aqui, lá da época dos fariseus, nessa época ali de Roma, onde acontecia todo esse prejuízo ali para as mulheres, pasmem, irmãos, acontecendo nos dias de hoje. Hoje está acontecendo uma coisa terrível hoje, terrível. Isso não é novidade para ninguém aqui, ninguém vai ficar chocado por isso. Todos aqui ficaram sabendo o que aconteceu na Olimpíada de Paris o ano passado. O que é inversão de papéis? Um homem que se sentiu mulher, competiu nas Olimpíadas e houve um dano ali para uma competidora italiana que foi humilhada mundialmente. Todos aqui sabem dessa história. Todos acompanharam e ficaram perplexos com o que aconteceu. Ou seja, queridos, hoje a questão da inversão de papéis, ela está muito notória, muito nítida. Tudo no sentido
meus irmãos, de destruir a família. Isso é premeditado, irmãos. Isso é algo muito sério e está acontecendo. Isso está em pleno exercício. Pleno exercício. A inversão de papéis. O marido não exerce a autoridade dele, a liderança dele. Não, a mulher tem que assumir. E o homem toma o lugar da mulher, muitas vezes. E com essa inversão de papéis, a família vai sendo prejudicada. Vai sendo enfraquecida. Muitas vezes, imperceptivelmente. É algo muito sorrateiro, muito silencioso. Acontece dia após dia. Meus queridos, mas nós vemos aqui, nessa passagem que Pedro escreveu. E eu até pedi aos irmãos, que os irmãos gravassem uma palavra ali, que foi a palavra igualmente. Nós vemos o último versículo que lemos, o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro, que Pedro usa esse termo que nos salta aos olhos. Por quê? Porque é um termo que ele utilizou tanto no versículo 7 para falar dos maridos, como no versículo 1, Pedro utiliza o mesmo termo. E vós, mulheres, igualmente. Então, irmãos, nós vemos de cara que um primeiro ensino aqui glorioso da palavra de Deus, que a igualdade que há entre homem e mulher é que ambos foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus não fez uma distinção ao criar o homem e a mulher, em hipótese alguma. Mas o objetivo central de Deus, ao criar o homem, ao criar a mulher, é para que os dois, juntos, unidos, numa só carne, tivessem um único objetivo: dar glória e louvor a Deus. Através dos papéis bem discriminados, que a santa palavra de Deus, assim, ela nos diz. Então nós vemos esse detalhe aqui, ó, do conselho que Pedro dá, ligando e linkando os papéis do homem e da mulher. Pois bem, queridos, quando nós falamos que a mulher, ela é a parte mais frágil, nós falamos na questão tanto da sua própria essência, que é uma essência singela, pura, uma essência amorosa, ajudadora, auxiliadora. Isso está dentro de vocês, mulheres. Todas vocês são assim. É a essência de vocês. Quando falamos sobre a mulher como esse vaso mais frágil, eu posso aqui nessa manhã fazer uma aplicação aqui muito clara. Cabe aqui também essa aplicação. Que os vasos mais frágeis numa casa também são os vasos mais caros e mais belos. Por isso precisam ser cuidados. Vasos que são belos, agradáveis, caros, precisam ter um olhar mais criterioso, mais cuidadoso. E quem vai fazer isso? Os homens. Porque custou caro, irmão. Porque a bênção que está ao seu lado e que você convive, e que por mais que tenham problemas, condições e situações, o que seria de nós homens se não fossem as mulheres? Os irmãos estão vendo que toda hora o negócio bate em nós, né, homens? Não tem jeito. Voltando ao assunto de ontem, né? É uma autoridade inescapável, não tem como.
Invariavelmente, meu irmão, a mulher ela faz parte da sua vida e você precisa valorizar. Primeiro, porque você foi gerado por uma mulher. Você deve agradecer. Segundo, que a atual companheira sua, a sua esposa, a sua ajudadora, ela é um fruto de algo, de uma bênção que Deus te deu. Ou seja, o cuidado ele precisa ser contínuo. Contínuo. É diário, é algo que não acaba e não depende das situações que você esteja passando, irmão, no seu lar. As lutas, as intempéries, as condições. Não. O que vemos hoje muitas vezes são lares que o tratamento com o cônjuge, ele muda conforme a condição o lar está. Se o lar está passando uma luta, uma adversidade, uma batalha, o comportamento é um. Se há bonança, alegria e paz, o comportamento é outro. Ou seja, a palavra ela nos fala, irmãos, de algo que devemos viver, praticar e ser algo que nós devamos perseverar nisso. Perseverar. Dia após dia. E nós vemos, irmãs, a partir do versículo 1, algumas atribuições de vocês mulheres nessa manhã, que eu quero aqui tratar pausadamente, ponto por ponto, para que vocês possam nessa hora fazer uma reflexão como tem sido o papel de vocês dessa engrenagem chamada família com o projeto de Deus. Nós vemos aqui a primeira expressão que Pedro usa no versículo 1, quando ele fala que a mulher, ela é e precisa ser submissa. Hoje eu acredito que, para as mulheres aqui, eu acredito que para essa classe, isso aqui já não é mais uma afronta. Já não é mais algo ruim e pesado. Eu quero acreditar nisso. Mas para muitas mulheres fora no mundo, ser submissa é uma afronta. É algo que você está caçando uma briga com a mulher, dizendo para ela que ela tem que ser submissa ao seu marido. Mas quando nós olhamos para a ótica bíblica de uma mulher como o vaso mais frágil, o vaso mais belo, e que tem um grande valor, essa mulher entende que a submissão, ser submissa, a própria palavra diz, sobre, missa, missão. Ou seja, a mulher está sob uma missão. Missão de quem? Do seu marido, do seu homem. Homens, jamais conseguiremos cumprir o nosso verdadeiro papel se não tivermos uma ajudadora, um braço direito ao nosso lado, junto conosco, de mãos dadas, para que este papel seja cumprido com louvor. Mulheres, ser submissas é um papel importante para que a missão do marido, do lar, da criação dos filhos, tudo que envolve a família com o projeto de Deus se cumpra e dê glória ao nosso Senhor. Isso significa ser submissa. E quando o marido, ele entende o papel dele, exerce, ser submisso se torna algo muito natural, muito tranquilo. Por quê? Porque vocês, mulheres, sentem segurança no seu marido, tranquilidade em poder confiar nele, em poder estar com ele e saber que tudo está no controle de Deus, porque o seu marido é um homem dependente de Deus. Ou seja, você diz com
com o coração aberto e em alta voz: eu sou submisso ao meu marido porque ele me ama, ele cuida de mim, ele preocupa comigo, e eu, como vaso mais frágil, eu sinto segurança nele. Então, o primeiro aspecto aqui diz a respeito à questão desta missão, que não é só do marido, mas é uma missão da mulher, do lar, da família, da casa, submissa. E ele continua dizendo no versículo 1, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então aqui vai o segundo ensinamento para vocês, mulheres. É natural, dentro do casamento, do lar, que a mulher seja aquela que fale mais, que preocupe mais, que busque mais respostas, condições, situações. Mas o que Pedro está ensinando aqui, queridas, é que em muitos momentos, só o modo de vocês procederem no dia a dia, sem falar palavra alguma sequer, já vai fazer uma diferença na vida do seu lar, da sua casa, na vida do seu marido. A palavra lá em Salmos que fala que nós temos que ser tardios no falar e prontos no ouvir, ela serve para ambos os casos, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu me lembro que no início do meu casamento, eu tinha uma extrema dificuldade de ouvir. Quero confessar aos irmãos, ainda tenho, mas evoluí bastante. Porque muitas vezes, irmãos, algumas conversas que temos dentro do casamento, lá na família, na criação dos filhos, às vezes não tem, às vezes há momentos ali que não são propícios para isso. Às vezes nós invertemos as condições e em muitos momentos não sabemos a hora de nos calar, de nos silenciar. Isso é verdade, sim ou não, irmãos? Nós somos precipitados. Não é só o homem não, a mulher também. Quer resolver na hora a coisa. Já vai em cima do homem. Por que aconteceu isso? Me fala, me responde agora, eu quero agora. Não. Tem momentos que tem conversas que precisam ser regadas de oração primeiro. Tem situações, irmãos, que às vezes vão ser resolvidas depois de uma semana. No dia seguinte. Respire. Ore primeiro. Não resolva nada irado, nervoso, aflito. Ontem eu disse para os homens e digo isso para as mulheres também. Muitos de vocês que trabalham aqui, às vezes você passa uma condição, irmã, lá no trabalho, um problema que aconteceu lá, que não tem nada a ver com o seu lar, com a sua família, e você, sem perceber, você carrega isso para dentro da sua casa. Seu marido nem está sabendo o que aconteceu, e às vezes por uma coisa pequenininha, surge uma briga, uma discussão, e sabe o que acontece, irmão? Um dia perdido, um dia que se perde. Por quê? Porque não houve um testemunho pelo simples procedimento da esposa. Pedro aqui está falando que é o simples sentar, levantar, o olhar, o jeito que você olha seu marido. Você precisa conhecê-lo. Só de olhar ele, você já sabe, hoje ele não está muito bom. Será que é o dia de conversar aquele certo assunto? Ou será que nós podemos deixar para amanhã? Ou para algumas horas? O que Pedro está orientando aqui, queridas, é que deve haver essa preocupação com a vida diária, a vida prática.
E aqui ele trata sobre uma condição aqui quando fala que quando ainda o marido não obedece a palavra. Lembram ontem que eu disse aos homens aqui, que eu falei assim, você pode sair daqui e falar, não, eu vou conviver e você desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Corre-se o risco, irmãos, de homens aqui pensarem assim. Ouvem essa palavra, escutam ela, entra aqui, sai aqui. A palavra não é guardada no coração, não há mudança, não há transformação, as coisas continuam a mesma coisa. Aí entra o papel da mulher, né? O papel da mulher, olha aqui, para que ele que ainda não obedece a palavra, seja ganho. Então, irmãs, vocês estão vendo a importância de vocês dentro de um lar? O marido pode ser ganhado pela palavra de Deus, por Cristo, por seu testemunho, sem falar uma palavra sequer. Mulheres são marcadas por ser mulheres de oração. Eu fiquei assim maravilhado alguns meses atrás, e todas as mulheres sabem aqui, foi iniciado um trabalho, no trabalho de mulheres, que chama Círculos de Oração. Foi bênção, irmã? Sim ou não? Não foi maravilhoso? Por quê? Porque quando uma mulher ora e busca, e coloca o seu lar, a sua vida, isso reflete diretamente na vida do lar, na família. Irmãs, vocês têm uma importância tão grande dentro de um lar, tão grande. Vocês não têm ideia do que vocês representam dentro de uma casa. Eu acho que vocês até pensam, passam na mente de vocês. Mas é muito mais, eu quero dizer para vocês, mulheres, muito mais daquilo que vocês pensam ou imaginam. Grave o que eu vou dizer agora, irmãs, olhem para mim. Vocês são o termômetro do lar. Vou repetir de novo. Mulheres, vocês são o termômetro da família. Se vocês estiverem bem, em comunhão, buscando a face de Deus e cumprindo o papel de vocês como mulheres submissas, tementes, santas diante de Deus, podem ter certeza. O marido vai ficar bem, os filhos vão ficar bem, o lar vai estar em paz. Podem ver, o dia que vocês não estão muito bem, ou acontece qualquer aspecto que seja, tudo fica um pouco nublado em casa. Os filhos olham, ó, mamãe não está bem hoje. Nós, como maridos, eu falo por mim, não sei os irmãos aqui. Mas eu, na hora que eu bato o olho, não está legal, o dia não é o mesmo. O dia é diferente. Agora, quando levanta melhor, né? Cumprindo todas as questões, tudo aquilo que envolve uma casa, irmãos. São muitas coisas que envolvem um lar, uma casa. Quando há esse zelo, essa preocupação, e a mulher ela chega no final do dia e olha ali as últimas horas do dia, tudo que foi feito, e ela cumpriu tudo, é uma sensação, e eu acredito que para vocês, irmãs, de um dever cumprido. Louvado seja Deus, meu marido está bem, os filhos estão bem, estão todos atendidos, bem, bendito seja o teu nome. Homens também deveriam pensar assim, né? Lembra que eu falei que eu usei a expressão ontem? Que nós devemos a cada dia buscar fazer a nossa cônjuge feliz? Se a mulher também tiver esse mesmo sentido, meus irmãos, a engrenagem ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Pode ter percalços? Claro que vai ter. É óbvio que vai ter. Muitos percalços. Mas quando essa engrenagem funciona e as duas peças elas estão bem engajadas, meus irmãos, o lar, ele a cada dia visa o louvor e a glória de Deus. Deus é louvado.
Só que Pedro não parou aqui não, irmãos. Ele continua dando alguns outros conselhos para vocês, mulheres. Irmãs, eu falo aqui, as meninas, adolescentes aqui também, prestem atenção nessa palavra. Jovens que pensam em construir um lar um dia, uma família, está aqui. A regra de ouro, o conselho de Deus para você. Meninas, estão aqui, ó. O tempo passa rápido, hein? Voa. Daqui um tempo próximo, vocês já vão ter que começar a orar, pedir e suplicar isso, essa intervenção de Deus, que vocês cumpram isso. Vocês fazem parte dessa geração que tem que seguir. Que precisa levar esse legado, queridas, adiante. Pedro continua. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aqui vai um outro ensino para as irmãs. O que a palavra fala, irmãs, sobre temor? Que o temor é o princípio da sabedoria. E o que a palavra fala bem claro sobre essa questão? Que a mulher sábia edifica a casa. Ou seja, mulheres, para ter uma vida bem-sucedida, primeiramente como uma essência feminina, pura, santa, o temor de Deus precisa estar em vocês. Eu não estou falando tremor, eu estou falando temor. Porque o temor, ele é o princípio de uma sabedoria que vai colocar tudo em ordem na sua casa. Quando Salomão disse, a mulher sábia edifica sua casa, é nesse contexto. É para você, irmãs, para vocês, irmãs, em tudo que vocês forem aconselhar com seus maridos, nas decisões a serem tomadas, o casal vai tomar a decisão junto. Não existe dentro do lar, irmãs, mulheres, decisões isoladas. Pelo amor de Deus, se vocês fazem isso, não façam isso mais. Isso é uma afronta para uma liderança, uma autoridade masculina. Você desencoraja o seu marido ao decidir coisas por sua conta própria. Os irmãos, uma coisa que deve existir numa família, no lar, chama-se diálogo constante. Sempre, sempre, todos os dias. Ah, mas hoje, pastor, eu não estou bem, eu não quero falar. Amém, diga isso para o seu marido. E você, irmão, respeite isso. Mas uma hora a conversa vai ter que ter. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não foi depois de amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas, como diz uma expressão, né? Não empurre com a barriga muito tempo, não. Há muitas questões, queridas, que precisam ser alinhadas, ajustadas. E o que vai acontecer? Com diálogo, conversa diária. Ou seja, observar um honesto comportamento. O que é isso? Seja honesta com seu marido em tudo. O que vemos hoje muitas vezes, irmãs, é mulheres que às vezes não são honestas. Guardam muitas coisas dentro do seu coração, da sua mente. Ressalvas em relação ao marido, de condições que ele tem feito, que ele tem realizado. Não, irmãs, sente-se com amor com o seu marido e diga para ele o que ele está falhando. Mulheres, levem seu marido ao arrependimento. Levem. Meu bem, meu amor, ó, isso está falhando. E isso está me incomodando duramente. Duramente. Irmãs, Pedro aqui está falando de um honesto comportamento e que tem que ser cheio de temor. Porque é isso que vai dar autoridade para vocês de uma forma frágil, que vocês são o vaso mais frágil, de uma forma tranquila, calma, educada, sem grito, sem ira, você se posicionar perante o seu marido e ele te ouvir e te honrar.
porque é obrigação do homem fazer isso. Porque se você chegar xingando, brava, minha irmã, às vezes não será o caminho melhor. Ou seja, Pedro aconselha: observe um honesto comportamento cheio de temor. Versículo 3, irmãs. Acompanhem comigo. Estamos seguindo já e caminhando já para o final desse estudo. Eu não quero me alongar nessa manhã, porque o pastor Inso tem uma aula para dar. Ele falou que é 1h30 hoje, né, pastor Inso? Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Versículo 3. Versículo 3. Mais um conselho para as mulheres. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Aqui entramos num assunto muito sensível e muito capcioso, naquilo que trata da aparência, do exterior de vocês, mulheres. Todas aqui sabem, eu nem preciso dizer isso. É fundamental que vocês tenham amor pelos vossos próprios corpos, porque a Bíblia fala que vocês são templo do Espírito Santo. Não só vocês, mulheres, mas nós, todos nós, somos templos do Espírito. Precisamos cuidar dessa estrutura física que Deus nos deu. Só que aqui Pedro, ele vai um pouquinho mais além em relação a vocês, mulheres. Ele vai um pouquinho a mais. Ele fala sobre adornos, ele fala sobre frisado de cabelos, adereços e aparatos de vestuários. Aqui, irmãs, eu não quero ser aqui um design. Pastores não têm essa função de definir vestimenta A, B ou C, o que se deve vestir ou não vestir. A questão aqui ela é muito simples. Simples. Quando você for numa loja, num local, numa condição, a primeira pergunta que você deve fazer ao olhar qualquer adereço, qualquer situação, qualquer roupa, qualquer calçado, qualquer coisa que você venha colocar no corpo que Deus te deu. Primeira pergunta que você deve fazer: esta roupa, este adereço, esse calçado, tudo isso que está em mim, visa o louvor do meu Deus? O meu Deus se agrada e ao meu Deus, ao olhar para mim, Ele está feliz e vê em mim a glória dele sendo resplandecida em mim? Segunda pergunta que vocês, mulheres, devem fazer: o meu marido vai ficar feliz? As mulheres aí fora, a gente vê muitas expressões, e eu quero crer que essa classe não existe isso, em hipótese alguma. É que muitas vezes as mulheres se produzem não para o marido, mas produzem para que a outra mulher veja ela. Misericórdia, né, irmão? Sabe que isso acontece no meio da igreja? Acontece. Eu peço a Deus que não aconteça nessa congregação, mas que acontece, acontece. Produzam-se, mulheres, primeiro para visar a glória de Deus e para o seu marido. Aí eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha no marido agora. Eles não podem ficar sem. Foi 3 dias de puxão de orelha, hoje tem mais um pouquinho também, não tem problema. Nós estamos com as costas largas já, né, irmãos? Irmão, elogie sua mulher. Se eu estou aqui orientando, está aqui falando aqui, que não pode ser pro adorno, né, que é exterior, essas coisas todas. Irmão, quando ela colocar algo que você veja ali a presença de Deus e que você agrade, ô meu bem, como você ficou linda nesse vestido, nessa roupa, com esse calçado, elogie, irmão. Não deixa isso ficar para trás, não. Faça isso. Porque isso é uma forma de você encorajar a sua mulher, meu irmão, e
e mantê-la a cada dia, sempre tendo o objetivo de glorificar a Deus e de agradar você como homem. Porque se você pegar e não falar nada, ela fica esperando você falar. Fica ou não, mulheres? Sim ou não? Ou algumas aqui já desistiram já? Desistiram ou não? Sim ou não, irmãs? A gente fica. Amém. A Ritinha representou todos? Levanta a mão. Ixi, teve um que levantou não, hein? Acho que teve alguns que desistiram. Queridos, eu sei que no fundo, lá no fundo, um elogio do seu marido faz um bem danado. E quem não gosta de ser elogiado? Até nós homens gostamos. Põe um terno lá, ô meu bem, ficou alinhado, hein? Que bonito. Ó, tá preocupada comigo. Eu lá em casa todo dia eu pergunto, e essa gravata? E a gravata? Essa aqui mesmo? Não, tá feio demais, troca essa aí. Esses dias para trás tirei uma foto do aniversário da Fabiola, a gravata lá aqui em cima, aqui. Eu falei, misericórdia, mas... Eu estou citando esses detalhes, irmãos, porque vocês são importantes para nós. Mulheres cuidam de detalhes que o homem não se atenta. Hein, homens? É ou não é? Homem é desleixado, homem, qualquer jeito tá bom, dá um tapa no cabelo ali, põe a roupa e vai. Mulher não, mulher já é cuidadosa, ela se esmera, ela olha, ela tem detalhes ali pequenos que ela se atenta e faz tudo. Então, queridos, no que diz respeito a vestimentas, adereços, tudo, faça essas duas perguntas básicas sempre, 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 sempre. Vocês não vão errar, pode ficar tranquilas disso. Não vão errar. É batata. Vai ser bênção. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. O que Pedro falou aqui, ele falou convicto e inspirado por Deus. O nosso exterior, hein? Presta atenção nessa expressão, queridas. O nosso exterior reflete aquilo que está no interior. O que está dentro de você, automaticamente, ele reflete no seu exterior. Em alguns momentos, consegue até se burlar isso, esconder por alguns instantes, alguns momentos, mas logo a verdade vem à tona. Você não consegue firmar-se muito tempo numa condição dessa, muitos anos. Não, em algum momento, aquilo que está no seu exterior vai ficar patente no seu exterior também. Então, quando Pedro fala para que o homem interior, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, puro. Quando você é manso, mansa, você sempre busca aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Amém, queridas? Está entendido até aqui, mulheres? Amém, irmãs? Vamos caminhar. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aí Pedro fecha essa questão. Ele conclui, como diz, ele fecha com chave de ouro. Aí ele busca os exemplos bíblicos de mulheres. Hein, irmãs, quantos exemplos vocês já estudaram no trabalho de mulheres, né? Esther, Débora, Ana, Sara, e por aí vai. Queridas, a Bíblia, o Santo Livro, tem exemplos muito práticos de conduta, de regra e de ética que uma mulher cristã deve viver. Exemplos não faltam. Busquem. Olha que Pedro aqui ele é muito sucinto, muito claro que o princípio de uma mulher, como mulher feminina mesmo, mulher mesmo, é você, minha irmã, esperar em Deus. Está aí, ó, a parte final do versículo.
Não espere nas suas forças, irmã, na sua inteligência. E mulheres são muitas vezes, né, em alguns momentos, né, quando principalmente quando a gente elogia, o ego se infla, né? É realmente, hein? Você não é nada sem mim. É verdade. Mas, minha irmã, olha aqui. O seio da condição é esperar em Deus, não em você mesma. Então, na condição da sua família, para ser uma mãe, para ser uma esposa, para ser uma mulher, para ser uma boa filha, o primeiro princípio é espera em Deus. E ele encerra dizendo, espere em Deus, estando submissas, novamente, ao seu próprio marido. Aí lá vai ele reforçar novamente a questão da submissão do seu marido. Aí ele dá o exemplo aqui, que um deles eu citei. Versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui já vai outro ensino, outra lição, outra prática para vocês, mulheres. Aqui ele cita o exemplo de Sara. Sara, minhas irmãs, humanamente falando, ela é um dos exemplos bíblicos que, de cara, ela teria todos os motivos totais para desanimar, se desencorajar e não ficar ao lado de Abraão. Deus fez a promessa a Abraão que dele e da própria Sara sairia uma grande multidão, que eles seriam pais de muitas multidões, e os dois já tinham mais de 70 anos de idade. Com certeza, na cabeça de Sara, ela obedeceu, seguiu, foi junto ali de Abraão o tempo todo, mas eu acredito que em algum momento na mente dela, ela deve ter pensado, meu Deus, como eu vou gerar já tão idosa e avançada de idade? Por certo, irmãs, nessa trajetória de Abraão e Sara, quantos momentos surgiram para que ela desistisse, que ela não cumprisse o papel dela como mulher? E eu sei que com vocês aqui nessa manhã, irmãs, mulheres, cada uma aqui tem uma batalha específica dentro do seu lar. Cada uma aqui tem. Ninguém aqui está livre disso. Todas vocês têm uma luta bem específica que o Senhor conhece, vocês sabem e que precisa ser vencida essa batalha. A pergunta é, qual é o exemplo que vocês têm mirado? A Sara é um exemplo de perseverança. Se formos resumir em uma palavra só, a vida de Sara, o exemplo de Sara, a palavra é perseverança. Ou seja, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, as suas batalhas, as suas lutas, elas podem estar durando anos, anos e anos. O exemplo de Sara é, persevere, busque, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele vai te abençoar. Mas você precisa perseverar. E aqui, ele fala aqui detalhes, Pedro aqui fala detalhes dessa perseverança de Sara, quando fala que ela chamava Abraão de Senhor. Não no sentido Senhor, Senhor Deus, mas de um homem que era dependente do Deus que ela servia. Minha irmã, seja uma irmã piedosa. Se seu marido não está seguindo o caminho do Senhor, leve a ele conhecer o seu Senhor. Tenha fé, não esmureça, não deixe as provações te deixarem para baixo, não deixe os problemas submergirem a fé que Deus colocou no seu coração. Porque você tem fé. E você já viu os benefícios que é orar, e quando você pede, você recebe. E quando você busca o Senhor, e você encontra Ele, porque, minhas irmãs, Deus tem prazer de falar conosco.
de ouvir nossa oração. Então ele fala, chamando de Senhor, porque o Senhor de Abraão era o Deus de Israel, da qual vos tornaste filhas. Aí ele fala que duas características aqui, ó, para finalizar. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mulher que crê em Deus, ela pratica o bem a todo instante. Não é porque o marido fez uma raivinha em você, irmã, você vai descontar e vai fazer pior do que ele fez, não, viu? Pratica o bem. O Senhor nos ensinou, não é? A gente pratica o bem com bem. E se você recebeu o mal, pratica o bem também. É assim que funciona. Não pratica o mal com o mal, não, irmã. Não faça isso. A gente vê muitas vezes atitudes que a primeira condição que existe, a primeira oportunidade que tem, desabafa tudo, descarrega tudo ali. Ó. Às vezes guardou aquilo no coração meses, ano. De repente, o marido nem sabia. Nós já somos desapercebidos por si só. Tal do homem. Você começa por mim. Somos assim. Desapercebidos, esquecemos as coisas. E Pedro aqui, irmãs, encerra dizendo que a mulher ela não deve temer perturbação alguma. É porque a essência de vocês, irmãs, foi feita para suportar dores. Está lá em Gênesis. Suportar dores, aflição. Vocês têm uma estrutura que o homem não tem. Nós cortar um pedacinho aqui, ó, um fiapinho de unha aqui, já sente dor, reclama. É ou não é, homens? Às vezes tem uns homens mais fortes que eu aqui, falei, um corajoso levante a mão. Que eu sou assim. Já começa, já fica incomodado, uma dor de cabeça para mim é o fim. Vocês não, vocês suportam mais dores. Vocês são mais calejadas, mais fortes. Nesse sentido, a estrutura de vocês foi feita para isso. Deus assim fez vocês, irmãs. Então, o encaixe perfeito de um lar é marido cumprindo o seu papel, mulher cumprindo o seu papel, a sua essência. Quando os dois se encaixam, há um lar segundo a vontade de Deus. E o nome do Senhor é glorificado. Aí Pedro encerra o versículo 7. Como eu disse no início, eu volto a repetir novamente. Maridos, vós igualmente. Tipo assim, ó, é como se Pedro falasse assim, homens, vocês estão vendo aí as características das mulheres? Homens, estão vendo? Aí ele repete de novo, olha, igualmente, tudo isso que as mulheres vão fazer, façam também. Busquem, arrependam-se, coloquem a vida diante de Deus. E ele continua, vivei a vida comum do lar. Viver a vida comum, a vida prática. Não é a vida, como o pastor disse numa aula dele aqui, né? Não é aquela vida de Hollywood e seremos felizes para sempre. Não, meu irmão, aquilo fica só lá em Hollywood, só nos filmes de romance. A vida real é viver a vida comum do lar. É a vida diária. Com discernimento. Olha que maravilha, irmão. Com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, que é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque vós sois. Aí que eu quero que as irmãs, mulheres, homens, famílias aqui, gravem bem essa última parte aqui. Vocês podem esquecer tudo que eu falei, mas isso aqui precisa ficar gravado. Porque vós, todos, família, lá, homem, mulher, porque sois juntamente, os dois juntos, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido, homem, mulher, pode glorificar o Senhor nessa manhã. Fomos alcançados pela graça de Deus. Ela nos alcançou. É ela que tem mantido você de pé, seu casamento de pé, sua família de pé. E eu quero encerrar esse estudo dizendo o seguinte para todos aqui presentes.
homens e mulheres. Ontem eu falei sobre a essência masculina, a autoridade inescapável do homem. Não tem para onde você correr, homem. Mulher, você é o vaso mais frágil, mas ao mesmo tempo o vaso mais belo e mais caro, porque foi pago na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus morreu por você, irmã, você homem, por todos nós, para oferecermos a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, para que visando Ele, sendo pequenos Cristos, sede imitadores de Cristo, sendo imitadores do Senhor, nós possamos exercer o nosso papel. Que Deus possa abençoar os irmãos através da sua santa palavra. E que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos exercer esses papéis. Eu sei que ao sair daquele portão, dificuldades virão para que nós não venhamos exercer. Às vezes você chegou aqui nessa manhã tendo a convicção que você não tem exercido, ou que você tem cumprido em partes o seu papel, tanto o homem quanto a mulher. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, hoje é manhã que Deus quer restaurar os valores celestiais na sua vida, quer renovar a bênção na sua vida, quer te capacitar para você ser um melhor homem, uma melhor mulher, e que essa palavra gere no seu coração temor, arrependimento, para colocar em prática esses ensinos. O que vai acontecer no amanhã? O amanhã dependerá muito daquilo que você nessa manhã tomar como uma ação para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa. Que Deus nos abençoe, nos ajude por sua infinita graça e misericórdia.